Ilustres amigos do canal, tudo bem? Como foram os últimos 2 leilões de títulos do Tesouro Nacional? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como que os grandes bancos, fundos de pensão, as grandes instituições financeiras estão se posicionando? Será que é em Tesouro Selic? Será que é em Tesouro IPCA ou em pré-fixado? É sobre isso que você vai entender agora. Aqueles que investem pesadamente na renda fixa costumam direcionar o volume de recursos para alguns desses títulos. E você precisa saber para que você possa caminhar com essas baleias investidoras. Fininvest, o seu canal de finanças, investimentos e economia. 10 minutos diários investindo no seu conhecimento. Se você gosta desse assunto, já começo a te pedir, inscreva-se no nosso canal e já dê o like porque esse vídeo é diferenciado. Leilões de títulos públicos, nós vamos falar agora sobre os últimos 2 leilões e sobre o que esses tubarões, essas baleias estão fazendo. Eu já vou trazer aqui direto um resumo para você. Você deve assistir o último vídeo que nós fizemos, um resumo do leilão da NTNB, ou o Tesouro IPCA, para que você entenda. Olha aqui no card, aqui no alto, e entenda o que eles estão comprando. No vídeo de hoje falamos então sobre LFT, NTF e sobre LTN, para que você entenda o que eles estão fazendo. Começamos então pela LFT, ou o Tesouro Selic. Muitos brasileiros investiram nesse título e estão preocupados. Vejam aqui, aqui nós temos o que aconteceu no último leilão, que aconteceu no dia 27/5, penúltimo leilão. Veja que tinha títulos sendo ofertados com vencimento em 22 e em 2027. O que aconteceu? Em 2022, a taxa de 0,10, é uma taxa que já vem subindo há muito tempo. E em 2027, 0,32. Lembrando, essa taxa chegou a 0,34 e não parece cair mais. O que aconteceu nesse leilão? Aqui em 2022 foram oferecidos 500 mil papéis e foram comprados 186 mil. Veja, e no de 2027, 500 mil papéis e só foram comprados 313 mil. Em resumo, nesse leilão do dia 27/5, 1 milhão de papéis ofertados e apenas 500 mil comprados. 50% do volume. Primeiro recado que o mercado deu, que a taxa do Tesouro Selic vai ter que subir. O mercado não está interessado na taxa que está sendo ofertada, só comprou 50% desses títulos. E veja ainda mais, agora no leilão realizado na semana passada, está aqui no dia 22/6, é esse que você acompanha aqui. Nós tivemos então a oferta de títulos para setembro de 22 e o que aconteceu? Foi nulo, não houve compra desse título, zero, meus amigos. O mercado está totalmente desinteressado pelas taxas que estão sendo ofertadas. 2027 houve compra, então veja que compraram um pouco, compraram o que foi ofertado. Mas quais são as conclusões que nós chegamos então a esse respeito? Primeiro, há um desinteresse dos bancões pela LFT. Como você sabe, o que está sendo ofertado hoje pelo Tesouro Selic não cobre nem a inflação. Então isso causa desinteresse nos bancos. Segunda conclusão que nós tiramos sobre o leilão de LFT. No curto prazo, ou seja, para 2022, o desinteresse é total. Veja que no primeiro leilão compraram pouquíssimo e no segundo leilão não compraram nada. Então está aqui novamente para você. Ó. No primeiro leilão está aqui. Compraram menos de 50%, talvez uns 30% aproximadamente. E no de 2022, nada, zero. Então, desinteresse em 2022. No longo prazo, a taxa continua em próxima de 0,32. O que significa? Que a Selic está fora do que o mercado considera ser o ideal. Ou seja, o papel não está pagando nem a inflação, que historicamente pagava. Isso é um recado de que a Selic vai continuar subindo, ou seja, o mercado vai continuar pressionando para que as taxas continuem subindo. Então, se você está pensando em investir no Tesouro Selic, estão aí as informações. Os bancões não estão investindo. Vamos falar agora então do Tesouro pré-fixado com juros semestrais, o NTNF. No leilão que aconteceu então no dia 27 de maio, pré-fixado com juros semestrais. O que aconteceu? Foram oferecidos títulos para 29 e para 2031. Está aqui para você ver. Uma taxa de 9,9, os dois acima de 9%. O que aconteceu? O que foi ofertado foi o comprado pelo mercado. Para os dois títulos, 100% comprado. Está aqui o complemento. Mas foi um volume historicamente baixo de oferta de títulos. Muito bem.
Passado isso, aconteceu uma semana depois, no dia 2/6, o mesmo leilão, só que agora para títulos em 2027 e 2031. E agora um volume de papéis muito elevado, 3 milhões e 1,5 milhão. E veja, novamente, tudo foi comprado, completamente, 100%. E aí nós mudamos o cenário, muitos papéis ofertados e a melhora aqui nas taxas que nós estamos observando. Então é o que você precisa saber desse título aqui. Eu coloquei até aqui uma fórmula para que facilite aqui esse tipo de informação. Veja, foram ofertados mais papéis, praticamente aqui 2,6 vezes mais papéis, e foi 100% comprado no Tesouro pré-fixado com juros semestrais. Quais são as conclusões que nós chegamos aqui? Resumo delas. Um dos maiores volumes de papéis ofertados aqui nessa data do dia 2/6, que é esse último aqui. Todos os papéis foram comprados nos 2 últimos leilões, significa que o mercado está atento aos pré-fixados. As taxas dos pré-fixados estão atrativas quando nós consideramos o prazo de 8,5% para 2027 e acima de 9% para 2031. Então grave aí, Tesouro pré-fixado com juros semestrais, 8,5% para 2027 e 9% para 2031. Essas taxas são importantes para que você, como pessoa física, compare com as suas taxas, em que pese às vezes os prazos não serem o mesmo, mas servem de referência. Um segundo e último informação, em que pese o mercado comprar tudo, esses títulos não te dão a garantia de proteger o seu recurso da inflação. Em outras palavras, se nós viermos a ter aí, por exemplo, uma inflação de 9%, já vai levar embora toda a sua rentabilidade. Mas o mercado não está apostando nisso. Vamos para o próximo tesouro, próximo leilão de títulos que nós tivemos. LTN. LTN é o nosso tesouro pré-fixado principal, ou seja, ele não paga cupons, diferentemente da NTNF. Então, o tesouro pré-fixado, o que aconteceu aqui? Tivemos aqui no dia 27/11 um leilão de 3 títulos, vencimento em julho de 22, janeiro de 23 e janeiro de 24. Vejam que 100% do que foi ofertado foi comprado pelos bancões. E novamente tivemos outro, novamente 22, 23 e 24. Novamente o que foi ofertado foi comprado pelos bancões, 100%. Então novamente o tesouro pré-fixado tendo 50% ou 100% de tudo que foi ofertado comprado. Mas há que taxas? Aqui é importante você observar. Ele vendeu tudo. Quando nós olhamos então aqui para julho de 22, que é essa coluna que eu vou marcar aqui em vermelho, para que você veja o que está acontecendo. Foi comprado então um título aqui para julho de 22 a 6%. Isso significa que nossa Selic implícita vai girar entre 5,5% e 5,75% para julho de 22. Repetindo, entre 5,5% e 5,75% é o que o mercado está precificando agora. E mais recentemente, para o final desse ano, quanto que o mercado está precificando? Veja que novamente todos os títulos ofertados foram comprados e a Selic implícita agora é daqui, ó, 5% para dezembro de 2021. Por quê? Para janeiro de 22, quando vence esse título pré-fixado principal, está em 5,13%. Então, a tendência então é de continuar subindo a taxa Selic. E aí vamos ao resumo do que foi considerado então para o LTN, ou seja, os tesouro pré-fixado principal. Primeira informação, alta da Selic para os próximos meses é uma realidade. Como você já sabe, nós estamos com a Selic em 3,5%. E o Banco Central já, entre aspas, contratou ou já avisou ao mercado que deve subir para 4,25 em junho. Então você já está sabendo dessa informação. Para esse mês vai para 4,25. E a expectativa agora do mercado, com essa informação que você passou a ver, é que a Selic suba para 5% até dezembro. Isso não significa que será em dezembro, mas até dezembro subir para 5% a nossa taxa de juros. Além disso, nós devemos ter uma alta também em 2022. Aí você fala, como é que você pode observar isso? Quando nós olhamos aqui, essa taxa que nós temos aqui, para janeiro de 23, o mercado comprou títulos a 6,96%. Então devemos ter uma Selic implícita para final de 2022, época de eleição, de 6,75%. Veja, o mercado continua prevendo alta de Selic para 2021 e para 2022. Seria para conter a inflação? Essa é a grande pergunta que estamos fazendo nesse momento, que a inflação está alta. Agora vamos para um resumo final de todos os leilões de títulos que nós tivemos. Esses 2 últimos de todos os 4 papéis. Só que antes, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que deseja conhecer um pouco mais do Tesouro Direto.
E o resumo que nós chegamos aqui é o seguinte: em termos de volume, o Tesouro pré-fixado está liderando. Mas quando nós estamos falando em recursos propriamente dito, aqui é volume de títulos ofertados e comprados. E aqui, efetivamente, em valores. Então nós temos o Tesouro pré-fixado liderando. Se somarmos os dois, o Tesouro pré-fixado e o com juros semestrais, chegamos a 56% desses valores agora que nós tivemos nesse primeiro leilão no mês de junho. Depois, em segundo lugar, nós verificamos aqui que nós temos o Tesouro IPCA. E por fim, o patinho feio, o Tesouro Selic. E aí as conclusões finais desse primeiro leilão. Tesouro IPCA está representando aproximadamente 33% do total em valores negociados. Isso pode significar claramente para o mercado uma preocupação com a inflação, porque os títulos que estão sendo comprados são principalmente títulos de curto prazo. E aqui eu volto no leilão da NTN-B para mostrar essa informação para vocês, que ela é muito relevante. Veja, aqui é um título de curto prazo que foi ofertado então em 2020 para vencimento em 2026 e foi comprado. E esse de cima também. Então nós estamos verificando aqui 5 bilhões e aqui novamente também a quantidade num volume muito alto comparado aos demais que foram ofertados, 2030, 2055. Então no curtíssimo prazo, mais de 80% dos títulos ofertados nos últimos dois leilões são para curto prazo. Então acelera-se a preocupação com a inflação. Segundo ponto, dos tesouros pré-fixados. Como você viu aqui, mais da metade está em tesouro pré-fixado. E eles estão comprando também tesouro pré-fixado no curto prazo. E aí eu volto a ressaltar para você, inflação, será que é a preocupação? Não sei, mas a Selic vai continuar subindo. 5% até dezembro de 2021 e 6,75% até dezembro de 2022. Grave esses números porque os leilões dão esse direcionamento. E por fim, o patinho feio, o fiasco dos títulos, o Tesouro Selic. O mercado tem rejeitado essa taxa atual de títulos. Lembrando que a taxa está em 3,5% e deve passar para 4,25% na reunião do dia 4/8. Essa informação é muito importante para que você possa aí entender o que foi contratado. E novamente, lembrando que em 2021 começou o ano com 2%, depois subiu para 2,75%. As taxas do Selic vão continuar subindo, mas o mercado está pressionando por mais taxas. Então, cuidado, de olho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê aquele super like e nós vamos estar sempre acompanhando semanalmente aqui os leilões do Tesouro Direto. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e acompanhe aqui no nosso canal tudo sobre o Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.